Glória a Deus. Achou aí, ouvinte? 1 Coríntios 10, versículo 14. Leiamos a santa palavra de Deus. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Glória a Deus. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Só até aí, levante a Santa Bíblia, o livro santo do Senhor, para o alto. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eis aí a Tua santa palavra, Senhor. Meu Deus, venha nos ensinar, abre o nosso entendimento para entender, meu Pai, as Escrituras Sagradas e aprender e viver, meu Pai, os Teus santos mandamentos, a Tua santa doutrina, meu Pai, acerca desta noite que nós vamos aprender acerca da idolatria dos ídolos, Senhor. Dê misericórdia, abre o entendimento dos Teus servos, da Tua serva, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para não cair, meu Pai, nas astúcias dos demônios, da idolatria que está atuando, meu Deus, na face de toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar e louvar o Rei Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, aí está a santa palavra de Deus, o santo ensinamento, inspirado pelo Espírito de Deus, que Deus usou o apóstolo Paulo, glória a Deus, revelando, glória a Jesus, acerca da idolatria e o culto de demônios. É forte, né, irmãos? Glória a Jesus, culto aos demônios. Nós vemos, todos nós sabemos, irmãos, que na antiga aliança, o povo de Deus, os israelitas, eles se corromperam facilmente. Eles caíram nas astúcias do dragão, da serpente, da antiga serpente, que enganou Eva. E várias passagens da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, dos 4 livros Pentateuco de Moisés, que escreveu Moisés. Aleluia, foi o profeta que mais escreveu. Aleluia, glória a Jesus. Escreveu 4 livros, 4 Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E nós vemos que
Em Êxodo também fala sobre a idolatria, lá no capítulo 4, se vale a memória. E em Deuteronômio também fala em vários capítulos. E no 32 de Deuteronômio, versículo 15, fala também sobre esses demônios, esses ídolos que o povo estavam sendo enganado, que os demônios atuavam naquela época através das imagens de escultura, a qual Deus alertou usando o profeta Moisés e escreveu. Deus revelou para ele, falou para ele, explicou para o povo, ensinou o povo que para não fazer outros deuses semelhantes, imagem nem de animal, nem de aves no céu, nem de peixe, de forma nenhuma, que se eles fizessem, certamente eles iriam perecer. E realmente Deus cumpriu com a sua palavra. Nós vemos, meus irmãos, depois que Moisés tirou o povo do Egito, depois do êxodo, aleluia, nós vemos quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, o povo começou, se corrompeu e falou para Arão: Arão, este Moisés que nos tirou lá do Egito, nós não sabemos para onde ele foi. Faz um Deus para nós, para que nós sirvamos, esteja diante de nós. Aí Arão ouviu a voz do povo, e Arão falou para o povo. Ele tinha naquela época, eles usavam anéis nos dedos e pendentes até mesmo nas orelhas, estavam desviados. Porque a Bíblia fala, a Bíblia revela que o povo de Deus, o povo de Israel, ficou 450 anos sobre o jugo de Faraó naquela época. Então o povo se desviaram, se corromperam totalmente. E eles usavam esses pendentes, que são deuses estranhos. E Moisés falou: tira os seus pendentes, os anéis. E ele assim fez, o povo fez, tirou tudo que tinha, né? E lançou no fogo. E sabe o que aconteceu? O diabo formou em forma de um bezerro de ouro e o povo começou a adorar. Aí os demônios começaram a atuar através das imagens de escultura, a qual nós conhecemos, dos asterotes, dos baalins. E naquela época foi um tempo muito difícil para o povo, os filhos de Israel. E nós vemos, só para nós resumir melhor, porque o horário não dá para nós explicar tudo sobre esses ídolos, esses demônios, são cultos aos demônios. O próprio povo de Deus, que foi instruído na lei de Deus, nos santos mandamentos de Deus. E o diabo, meus irmãos, ele é astuto, ele é sagaz. Nós vemos, nós aprendemos, nós lemos no livro de Número, capítulo 22 a seguir, o que mais fala sobre a queda do profeta Balaão, capítulo 25. Até então ele se reteu, a qual Balaque ofereceu para ele um prêmio, para ele amaldiçoar o povo de Israel, os filhos de Israel. Ele reteu até um tempo. E esse demônio é terrível, irmãos, aleluia, que é o demônio caboclo profético. Conseguiu enganar o profeta Balaão, como também usou Caim para tirar a vida de Abel. Ali é Satanás, é o dragão. Se nós formos, meus irmãos, explicar tudo o que aconteceu sobre o povo de Israel, toma muito tempo. E o que aconteceu? Deus falou para ele não ir. Ele montou na sua jumenta e saiu. Foi desobediente, rebeliou contra a voz de Deus. Aí o anjo do Senhor se pôs adiante da jumenta, diante de Balaão. E Balaão ficou irado, se enfureceu e começou a maltratar a jumenta. E Deus abriu a boca da jumenta, aleluia, falando com Balaão: Balaão, eu te sirvo há muito tempo, agora você está, glória a Jesus,
glória a Deus, esqueci a passagem que fala que ele estava, glória a Jesus, montado sobre a jumenta e maltratando a jumenta. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus colocou a jumenta sobre a penha dos lados, dos dois lados, e não tinha como ele sair nem para a direita nem para a esquerda, e o anjo do Senhor se pôs adiante, e ela se deitou em cima de Balaão. Todos sabem essa passagem, ela está em Números. Então, meus irmãos, e o povo de Israel se corromperam, e diz a Bíblia lá em Números 25, que os filhos de Israel foram persuadidos pelas filhas dos moabitas e começaram a se prostituírem, que são os demônios que atuavam através das imagens de escultura naquela época. E eles, o povo de Deus, irmãos, vejam só, que terrível, a ponto que eles chegaram, se sacrificavam as crianças, matava as crianças e oferecia sangue aos demônios. Amém? Abra a vossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo, somente um versículo 17, só para nós compreender melhor. Depois nós vamos aplicar a mensagem para os irmãos entenderem tudo que está atuando na face da terra. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 17. Glória a Jesus, como o diabo engana o povo na face da terra. Vamos ler o 16 também. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Abra a vossa Bíblia também lá em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Hoje é o culto de ensinamento doutrinário. Depois nós vamos entrar na mensagem. Só para nós compreender melhor sobre o culto, a idolatria de culto aos demônios. São muitas coisas, irmãos, que se nós não vigiar, nós vamos também estar fazendo culto aos demônios. Deus concede poderes a Moisés. Glória a Jesus. Santo é o nome de Jesus. Vamos ler a partir do versículo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que a tua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito, e tornar a meter a mão no peito. Depois tirou o peito, e não é aqui não é mais na frente. Vamos ler o versículo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 14. Pula para o versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao encontro. Também não é este versículo. Eu tinha lido, mas eu acabei esquecendo. É a partir do versículo 18. Vamos lá. Versículo 18. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus.
Vamos ver só o versículo 30, irmãos. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos compreender, na época dos sinais que Moisés fez lá no Egito, os magos também fez. Amém? Os magos também fez. Os mesmos sinais que Moisés fez. O primeiro sinal foi o quê? Quando Moisés lançou a vara sobre o chão, ela transformou-se em uma cobra. E os magos também, astrólogos, lançou as suas varas no chão e transformou também em cobra. Só que a vara de Arão engoliu todas as cobras dos magos. Muitos sinais eles fizeram também. O que significa? Que o diabo também faz sinal. Que Satanás também opera sinal. Amém? Amém. Os demônios atuam e faz sinal também por meio das idolatrias. Culto aos demônios. O que nós entendemos, irmão? Em todas as áreas na face da terra, os demônios estão atuando. Glória a Deus. E agora, no tempo do fim, ele está mais sagaz. Está entendendo? Preste atenção. Os demônios, hoje, naquela época, era através das imagens de escultura. Hoje, Satanás está mais sagaz. Ele está atuando por meio da tecnologia, dos ídolos, das imagens eletrônicos, que são o demônio do tempo do fim, demônio eletrônico da besta, do tempo do fim. Para quem não sabe, até então, Jesus revelou para o missionário um demônio terrível, tecnológico, eletrônico, do tempo do fim, que está enganando tribos e línguas e nações. Por meio de quê? De ideologia de gênero, nas seitas e heresias, nas igrejas apóstatas, mundanas, que não pregam a sã doutrina de Cristo, do arrependimento, da porta estreita e do novo nascimento. A doutrina da santificação do corpo e da alma e do espírito. Como assim, pastor Lídio? Irmãos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, ele profetizou sobre estes sinais no tempo do fim. Sempre o Espírito de Deus está alertando sobre isso, no tempo do fim, que eles viriam, os falsos profetas, os falsos cristos. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos lá em Marcos, capítulo 13, o versículo 5 e 6. Aleluia, olhai que vos ninguém engane. No versículo 6 ele fala, porque muitos falsos cristos vai se levantar falando em meu nome, e enganarão a muitos. O que acontece? Satanás, ele usa o nome de Jesus. Os falsos profetas, eles usam o nome de Jesus. Está entendendo? Ele usa a própria Bíblia. O diabo, irmão, ele não vai usar os livros lá do ocultismo, do satanismo. Não vai usar. Ele não vai vir com a forma que ele é, real que ele é. Com 2 chifres, com rabo e assim por diante. E vai aparecer como um anjo de luz, parecendo que é um servo verdadeiro de Deus. O ministro verdadeiro de Deus. Está entendendo? Ele prega parecendo que é um servo verdadeiro, ministro de Cristo. Faz sinal, faz cura. Sim ou não? Faz. Todas as igrejas fazem sinais, curas, libertações, expulsa demônios. Mas são poucas as igrejas, as minorias
que ensina o verdadeiro evangelho do reino da porta estreita, do arrependimento, da renúncia, do abandono das imundícias do mundo, das concupiscências da carne. São poucas as igrejas que ensinam a verdadeira doutrina de Cristo, dos apóstolos que pregavam no século I, qual sempre aqui eu falo pelo Espírito de Deus. A igreja que não estiver pregando a mesma doutrina que os apóstolos pregavam, não é igreja de Cristo. Ah, mas você pode falar assim? Eu não posso, mas a palavra que fala. É a palavra. O que acontece? Está sendo cumprido o cumprimento profético agora no tempo do fim. O apóstolo João ensinou para a igreja lá em Éfeso, todas as igrejas do século I, que eles vinham se levantar com grande intensidade, mas muito mesmo, que a Bíblia fala que eles iam levantar muitos, enganar muitos, milhões e milhões de almas. E nós vemos que são poucos os escolhidos, a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Os crentes fiéis de doutrina, que vivem a doutrina de Cristo. Amém? Que medita nas Escrituras Sagradas para não ser enganado pelos falsos profetas. Eles pregam até algumas verdades nas minhas doutrinas, para poder cativar e confundir as almas, a mente do povo. Prega até mesmo a doutrina das vestes, compridas, mas eles não pregam contra as vaidades do mundo, não pregam contra as pinturas, contra pintar as unhas das mãos, dos pés, não prega contra a pintura no cabelo, não prega contra os cortes do cabelo das irmãs, não ensina, aleluia, que as irmãs têm que ser bonita o seu interior para Deus, e não o seu exterior, porque o exterior, aleluia, para Deus, Deus não vê o exterior do homem, mas vê o interior, limpo, santo e reto na presença de Deus. Eles não pregam contra a televisão, que é a imagem imunda do diabo, que são culto aos demônios, e não pregam contra a filmagem da besta da internet, e não pregam contra os canais da besta, que está lá no YouTube, que é a filmagem também. Não pregam, são falsos profetas, é porta larga, é igreja mundana, apóstata, corrupta. Esta é a verdade, irmãos, não adianta nós fugir da verdade. Ninguém vai contra a verdade se não ser a verdade, diz o apóstolo Paulo. Por que eles não pregam? Porque ele não quer perder os seus membros. Eles pregam só pelo dinheiro, pela lã das ovelhas. Deus não quer quantidade, multidão, mas Ele quer o pouco que pé é na porta estreita, o caminho apertado, um povo zeloso, santo, fiel, temente a Deus, que vive a sã doutrina. Aleluia! Irmãos, Satanás, ele está atuando por meio desse sistema tecnológico da besta, da televisão e da internet. E muitos estão sendo enganados, até mesmo através do seu aparelho celular, que é a televisão móvel, que você tem toda a liberdade, aonde você quiser, aonde você está, no seu lar, na condução, na rua, você tem todo o livre-arbítrio de acessar qualquer coisa.
nos 4 cantos da terra. Amém? Por quê? Os demônios estão atuando através dessa filmagem da besta, que é o sistema tecnológico da besta, que é o falso profeta e o anticristo, e também o governo mundial. A mulher da mulher que está montada na besta do Apocalipse capítulo 17, que é as religiões falsas, e também a igreja apóstata, que não pregam a sã doutrina de Cristo, que torcem as verdades bíblicas. Aonde que eles estão atuando? Em várias áreas. Nas heresias, nas igrejas, aquelas que levantaram no erro, e também aquelas que foi fundada na verdade bíblica, da sã doutrina, mas hoje se corromperam, se tornou uma igreja apóstata. Está atuando. Por quê? Porque não prega mais a doutrina de Cristo. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, irmão, Deus, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é uma só pessoa, diz a Bíblia, ele não atua, ou seja, não opera aonde não prega a sua doutrina. Porque a Bíblia relata, deixa bem claro que o Espírito Santo de Deus, ele é só dado a quem lhe obedecem. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Só opera onde há santidade. Sempre Deus exigiu a santidade. Falou para Moisés. Aleluia, quando ele viu a sarça ardente se queimando de fogo, ele falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E ele falou também para Moisés: Moisés, santifica o povo hoje, para que amanhã eu faça maravilha. E falou também para Josué, e os santos profetas de Deus pregou também a santidade de Deus. Sempre Deus exigiu a santificação. Em Salmos também fala, me fala a memória, parece que é 90, que a santidade haja na minha casa agora e para sempre. Não é só agora, é para sempre, até Jesus vir nos buscar. O que o apóstolo Paulo pregou lá em Tessalônica, capítulo 5, versículo 23. Aleluia! O Deus de paz vos santifica plenamente o corpo, a alma e o espírito, até a vinda do Senhor Jesus. Até a vinda dele. Não é só hoje nem amanhã não. Até a vinda dele. E os demônios cegaram o entendimento dos falsos pregadores, dos falsos profetas. Cauterizaram as mentes deles. Não pregam mais a sã doutrina de Cristo, distorcendo a palavra de Deus. Aonde mais eles atuam? Na filosofia, na teologia de Platão, Aristóteles e Sócrates, lá da Grécia, que veio da igreja católica, do paganismo, que estudava sobre os deuses, que formou escolas teológicas, expandiu para o mundo inteiro, e também adaptar nas igrejas de crente, daqueles homens que estudou filosofia e a teologia e bacharel, distorcendo os versículos bíblicos da palavra de Deus, distorcendo a doutrina de Cristo que os apóstolos pregavam. Lá, meus irmãos, eles não pregam as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, não. Por quê? Porque eles estão sendo enganados pelo espírito do engano. Aleluia. Agora, no tempo do fim, o apóstolo Paulo deixou bem claro
Aleluia, que expressamente o Espírito diz que nos últimos tempos enganaria alguns da fé, apostatarão alguns da fé, desviarão da verdade. Aleluia, com as suas próprias teorias, sabedoria humana, aleluia, cauterizando a mente do povo, confundindo a mente do povo, são demônios. E voltando, meus irmãos, sobre adoração a culto aos demônios. Irmãos, saiba de uma coisa, que Deus não habita em culto ou pregação filmada. Deus não está lá. O Espírito de Deus não está lá. São cultos a demônios, adoração a Satanás. Não é Jesus. O que está escrito aqui, que nós lemos? Portanto, meus amados, foge da idolatria. Isso é uma idolatria disfarçada. Nos finais dos tempos, desse demônio tecnológico, eletrônico da besta. Falo como entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Quando nós participamos do pão, simboliza o corpo de Cristo. Aí nós estamos em comunhão com Cristo. Por exemplo, se o pregador, o falso profeta lá que transmite culto fumado, ele está se sacrificando a si mesmo a culto aos demônios, não a Deus. Amém? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É a comunhão do corpo de Cristo. Nós participamos. A mesma coisa é o sangue, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, porque nós participamos do corpo de Cristo. O que o apóstolo Paulo pregou? Que nós individualmente somos um membro do corpo de Cristo. Sim ou não? Mas a igreja, ela é a cabeça de Cristo. Significa que o quê? Que a igreja é o corpo de Cristo, porque ele é a cabeça de Cristo. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e o homem é a cabeça da mulher. E a mulher significa o quê? A igreja de Cristo, a noiva. Quem entendeu? Aleluia. Porque todos participamos do mesmo pão. Que é o pão? Pão que o presbítero parte para a igreja, e participamos, que é a comunhão com o corpo de Cristo. Jamais, irmãos, Cristo vai permitir a comunhão do seu pão com o corpo de uma igreja meretriz, que está toda mundana, com o corpo de Cristo, que é santo, puro. Jamais. Está ouvindo, ouvintes? Você que está nesta igreja mundana aí da porta larga, que não prega mais a doutrina de Cristo que os apóstolos pregavam, sai dela, senão você vai perecer. Na época de Moisés, muitos dos filhos de Israel morreram no deserto por causa que estava adorando a ídolos, cultos a demônios, se sacrificava os seus filhos a Moloco, a demônios. E a mesma coisa é hoje. Hoje estão matando espiritualmente. Amém? Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participando do altar? O povo participava, amém? Do maná, que significava Cristo, mas era, aleluia, glória a Jesus, literalmente, figuras futuras da nova aliança, a qual nós vivemos hoje. Que a nova aliança, que é Cristo, veio e cumpriu a lei, estabeleceu a nova aliança através do seu sacrifício expiatório lá na cruz do Calvário, lá no alto do Gólgota. Aleluia, glória a Deus. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios.
O apóstolo Paulo deixou bem claro para os coríntios. O povo de Corinto estava desta forma. Porque lá em Corinto, irmãos, havia muita idolatria. Eles sacrificavam, faziam culto a demônios, a idolatria, adorava a outro Deus, que é a adoração a Satanás, o próprio Satanás, que é o Deus desse século, que é o sistema da besta, da televisão e da filmagem da besta. Amém? Pode louvar o Rei Jesus. Glória a Deus. Preste atenção. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem está pregando por meio de filmagem está participando da mesa dos demônios. Por quê? Porque ele está focando, adorando a imagem da besta, a filmagem. É uma idolatria, ídolo. Porque a Bíblia Sagrada deixa bem claro: tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria, adoração a outros deuses. Amém? Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém. Então, portanto, amados irmãos, presentes e ouvintes, toma muito cuidado aonde você está congregando. Se não estiver ensinando a verdadeira doutrina de Cristo, que Jesus ensinou os seus apóstolos, seus 12 apóstolos e os 70 discípulos que ele enviou de 2 em 2 em todas as cidades, pregando, ensinando o reino do céu, o evangelho do reino, a porta estreita e o caminho apertado. Não é a igreja verdadeira de Cristo. Amém? Estão enganando vocês. Amém? E Deus diz: sai dela, povo meu, e não seja um participante dos seus pecados, para que não incorra com as pragas deste livro. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela. O que é que diz, aleluia, o profeta Daniel, lá no capítulo 27? O Senhor Jesus falou lá em 24 de Mateus, verso 15: quando ver abominação no lugar santo, aleluia, quem lê entenda, quem vê fuja. Fuja enquanto é tempo, para você não perecer junto com esses homens. Aleluia. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, lá na carta de Filipenses, capítulo 4, se me falha a memória, ele pregava chorando contra esses falsos profetas, aleluia, que são inimigos da cruz. Aleluia. Porque estão camuflando o verdadeiro evangelho, distorcendo o evangelho verdadeiro, a sã doutrina de Cristo que os apóstolos pregavam. Amém? Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Irmãos, eu marquei aqui algumas coisas que eu tinha em mente quando eu aprendi lá no outro ministério onde eu estava, da porta estreita, e hoje se tornou uma porta larga, uma igreja apóstata. Não vou falar o nome porque não precisa. Amém? Os irmãos, prestem atenção. Para o jovem, é proibido o jovem ou a jovem namoro com incrédulo. Não podem. Luz com as trevas não combinam. O que está escrito lá em 1 Coríntios 6? Aleluia. Que o Senhor Jesus não tem comunhão com as trevas. E nós somos o quê? Luz. Então não pode. É julgo desigual, está escrito lá. Pessoas que congregam nas IPDDs, Igreja Primitiva Doutrina Divina, não poderão entrar de comunhão enquanto não se casar e batizar. Pessoas amigadas, assim por diante. É só um casamento. Se estiver casado e separou, não pode nem entrar em comunhão, se o cônjuge estiver vivo. Todos os irmãos casados, é obrigatório usar aliança.
Amém? Na mão esquerda. É proibido aborto, é proibido as irmãs cometerem aborto e também operarem, a não ser por prescrição médica. Amém? Se você fizer isto, você está sendo um assassina. Amém? Não pode. E os assassinos não herdarão o reino do céu. Está sendo um homicida. É proibido participar de festas mundanas, bailes, dancerias, boates, carnaval, cinema, circo e coisas semelhantes. E também, irmãos, eu quero avisar os irmãos que é proibido membros da igreja primitiva doutrina divina. Estão ouvindo, ouvintes? É comprar esses enfeites do Natal. É proibido, isso é idolatria, culto aos demônios, a qual nós aprendemos aqui hoje. São idolatria. E os idólatras, vai para onde? Se você participar dessas coisas, essas festas mundanas, dessas coisas do Natal, você está participando de culto aos demônios, está se sacrificando aos demônios. Amém? Idolatria, não pode. Quem entendeu, diga graças a Deus. Preste atenção, é proibido ler revistas pornográficas, qualquer livro imoral e também livro dos falsos profetas. É proibido qualquer tipo de livro e revista pornográficas. Qualquer livro mundano que fala e vê também fotos imorais, que causa impureza na sua vida espiritual. E os impuros vai para onde? Não herdarão o reino do céu. Nós vemos que não é fácil, irmãos, para herdar o reino do céu não é fácil. A Bíblia deixa bem claro que os impuros não herdarão o reino do céu. Não é fácil. É caminho apertado, é porta estreita. É compromisso com a doutrina. Se tiver zelo pela doutrina, irmãos, não entra no céu. Ah, mas lá na igreja tal, lá os pastores lá, os pregadores lá, permitem um monte de coisa. Lá eles liberam bermudão para os irmãos, as irmãs também, roupa curta, rachada, apertada no corpo, decotada, corta o cabelo, se pinta, se maquia, se depilam. Mas não é do céu. A igreja é meretriz, felizmente. Não tem salvação. Ah, mas Jesus não olha isso, Jesus está vendo é o interior. Amém? Quem entendeu, diga glória a Jesus. Mas Jesus quer a santificação do nosso corpo, aleluia, nosso exterior e também, principalmente, o interior, que é do corpo, da alma e do espírito. Não tiver, não é do céu, não vai ser arrebatado. Ah, mas eu vou ficar para o segundo arrebatamento. Não tem, não existe. Então não precisava Jesus vir. Isso é a teoria dos demônios, que está enganando os falsos profetas. Não tem segundo arrebatamento. Não tem. Não tem segunda chance. Isso é heresia. Isso é demônio que está enganando esses pregadores. Não tem. O que está escrito lá em Hebreus 10, versículo 26, 27, para a memória? Aleluia, depois de haver conhecido a verdade, não vai haver mais sacrifícios. Amém? Porque não vai haver mais sacrifício. Jesus já fez sacrifício de redenção. Se fosse, meus irmãos, para ter segunda chance, segundo arrebatamento, não precisaria Jesus vir. Morrer por nós, pelos nossos pecados, sacrificar, sofrer lá na cruz, a ira de Deus, o caso da ira de Deus. Não vai ter outro sacrifício. Será que Deus vai mandar outro no lugar de Jesus para morrer em nosso lugar, no pecado dos homens, vai ficar na grande tribulação? De forma nenhuma. Isso é teoria, filosofia, teologia dos falsos profetas, de Platão, Aristóteles e Sócrates. Sabedoria humana, não sabedoria do Espírito de Deus. Amém? O que está escrito lá em Apocalipse 6? Não falei a memória.
E quando João contemplou uma multidão, aleluia, de vestes brancas, com palma nas mãos, aleluia, aí ele perguntou: quem são esses? A Bíblia deixa bem claro: eles vieram de grande tribulação. Os primitivos passam por uma grande tribulação. A igreja agora, no tempo do fim, a verdadeira, vai passar por uma grande tribulação, está passando, que é o princípio de dores. Não é a grande tribulação. A grande tribulação que Jesus profetizou lá no sermão profético, Mateus 24, é a grande tribulação do reinado do anticristo. Não é de grande tribulação. Grande tribulação é essa que depois que Jesus vir levar a igreja, que vai surgir, vai levantar o homem iníquo, o homem do pecado, que é o anticristo, falso profeta, e a besta, a qual está atuando hoje no mundo inteiro, através do sistema da sua besta, da imagem da besta, na internet. Amém? Glória a Jesus. É proibido o uso de roupas mundanas. As irmãs, os irmãos, principalmente os seus filhos, não compre roupa mundana para você nem para os seus filhos, não. Que se você comprar, principalmente as criancinhas femininas, compra vestes compostas como a servinha de Deus, uma criança de Jesus. Porque se ela crescer vestindo uma calça comprida, roupa mundana, ela vai crescer com aquela natureza que você ensinou. Amém? Não compra roupa com foto de artista nenhum. Roupa simples. E as irmãs também, os irmãos também. Amém? Tem que ter o discernimento, a direção do Espírito de Deus, para você até mesmo comprar roupa para você usar, para agradar o Espírito de Deus, para o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida, no teu coração. Aleluia. É proibido possuir imagem de ídolos e figuras. É proibido até mesmo de pessoas parentes que já morreram. E também eu quero lembrar aos irmãos que no dia de finados é proibido cristão da igreja primitiva ir lá no cemitério para poder visitar o túmulo de pessoas que já morreu. Amém? Isso é coisa do mundo, idolatria. Morreu, partiu, se partiu com Jesus, glória a Deus, dorme para o Senhor, vai ressuscitar quando Jesus aparecer nas nuvens e receber um corpo de glória. Amém? Essa coisa do povo do mundo, idolatria, paganismo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É proibido o uso de calça comprida. Sempre tenho falado aqui para os irmãos. Irmãs que trabalham, é proibido usar calça comprida. A sua jovem também é proibido usar calça comprida na escola. Existe a lei, glória a Jesus, de a igreja ter essa liberdade da religião. Amém? Por enquanto, né? Por enquanto. E logo no Nosoro vai proibir. É proibido, glória a Jesus. Glória a Deus. Aos irmãos sobre comprar brinquedos para os seus filhos. Até isso, irmãos, as irmãs que têm os seus filhos, irmãos, não compra brinquedo de qualquer maneira, não, tá? Ora a Deus, peça o discernimento do Espírito de Deus. Tem muitos brinquedos, irmãos, que os demônios estão atuando através de brinquedos, e as crianças ficando tribuladas. Quem está entendendo? Quem já ouviu o testemunho pela rádio, que a irmã comprava brinquedo para seu filho, e o seu filho ficou todo perturbado? Quem já ouviu? Os demônios atuam através desses brinquedos satânicos do diabo, oferecido a Satanás, ao satanismo. Então não compre. Glória a Deus. Espera só um pouquinho. O horário não espera. Glória a Jesus. É proibido ir... isso aqui eu já falei, de túmulos, de dia de finado. É proibido os irmãos usar paletó rachado. É proibido, sempre está falando aqui.
É proibido ter pássaro preso em gaiola e também peixe em aquário. Deus criou os animais para viver livre. Amém? Tem mais coisa, meus irmãos, que eu vou trazer para os irmãos que têm em mente. Amém? Para os irmãos ficar cientes que tudo isso, irmãos, é o contrário à sã doutrina de Cristo. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, tudo isso, irmãos, são oferecidos aos demônios. Toma muito cuidado. Festa, nem pensar. Festa lá na igreja católica, paganismo, nem pensar. Ah, mas a minha família lá é católica e quando eles for casar, eu posso ir lá na igreja católica? Não, pode. Ah, mas lá numa festa, no salão lá, pode? Fica entre a sua vontade e pedir a direção de Deus. Amém? Não sejais participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, que é paganismo, idolatria. Então, a igreja de Cristo, ela caminha contra a mão do mundo. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Que Deus abençoe. Que o Espírito de Deus continue nos alertando a cada dia. Amém? A irmã queria falar alguma coisa? Hoje é ensinamento. Mas cai mesmo, é o demônio chumurim. Cai mesmo. É isso mesmo. Então, irmãos, não pode, os irmãos cristãos, não pode participar de festa nenhuma mundana. Amém? Que Deus abençoe. Quem aprendeu muita coisa hoje, diga glória a Deus. Então vamos guardar para nós não cairmos na cilada do diabo. Vamos ofertar a obra de Deus, irmãos. Eu esqueci de trazer a minha oferta hoje, mas depois eu vou trazer para ajudar a obra do meu Pai Celestial. Você que pode, ajuda a obra de Deus. São muitos os gastos, né? A rádio é caríssima. Mais abertura de igreja, está para abrir mais igreja nos estados do Brasil. Logo, logo vai inaugurar mais igrejas. E são muitos gastos, salões são muito caros, né? E temos que ajudar. Você que pode, ajuda. Os ouvintes também, pode ajudar aí a obra de Deus. Está aí a inscrição na rádio, no aplicativo da rádio. Glória a Deus. Ajuda a obra de Deus. Levante a sua oferta, que você pode ajudar, sem perca de tempo. Comece dando glória, 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 glória a Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa a tua igreja, meu Pai, que está ofertando a tua obra. Abençoa os dizimistas, meu Pai. Repreende todos os males. Repreende o devorador, o destruidor, o demônio da miséria. Confirma, meu Pai, as bênçãos da prosperidade espiritual, financeira. Abençoa o celeiro, meu Pai, o pão, a água. Confirma a bênção da multiplicação, meu Pai. Repreende os demônios da doença, das enfermidades. Saia em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus. Os ouvintes que ouviu esta palavra, esse santo ensinamento. Você que ainda não é crente, aceita Jesus aí agora. Aleluia. E os irmãos que ouviram esta palavra de outras igrejas, nessa igreja da Porta Larga, você quer congregar com a igreja primitiva Doutrina Divina, entra em contato com a rádio e os desviados também. Liga para a rádio, falando que você está reconciliando, voltando para os braços de Jesus. Liga aqui para a rádio, para os irmãos, no horário das 9 da manhã às 16 horas. E também você não pode ligar no horário dos cultos, também não atende, somente no horário das 9 da manhã e também às 16 horas. Além disso, se você ligar, não vai ter ninguém para atender, principalmente nos horários de culto. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Quero lembrar os irmãos que amanhã é culto espanhol,
para os outros países também. Vai estar aqui o diácono Eliseu pregando a santa palavra de Deus e o pastor Zé Carlos traduzindo em português. Amém? Para o Brasil e o mundo, para os continentes da América Latina e da América do Sul, para todos os ouvintes do programa A Voz da Cura Divina, ouvir também a doutrina do Senhor. E também quero lembrar os irmãos, quarta-feira prossegue a poderosa campanha do clamor da última hora contra os demônios da corrupção e da avareza, que é também idolatria. Amém? E venha todos, vai estar aqui o missionário Emerson Nunes, aleluia. E também quero lembrar os irmãos que sábado está aqui pregando à noite, no culto da noite, o irmão Rubens, lá de Jundiaí, pregando a palavra de Deus aqui, sábado à noite. E também o culto da senhora à tarde, não percam, em nome de Jesus. Demais avisos estaremos passando em nome de Jesus nos cultos. Amém? Oração da fé. Glória a Deus, oração da fé. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pelo santo ensinamento da palavra do Senhor. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Altíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua genuína palavra que nós aprendemos mais uma vez nesta noite, ó Pai. Abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, as tuas servas, ouvintes. Abençoa, meu Pai, cada ouvinte agora, visitando com milagre, com a vitória, com o livramento, a cura, repreendendo todos os males. Meu Pai, abençoa os irmãos, as irmãs, aleluia, que está aceitando a Jesus, meu Deus, os irmãos de outros ministérios que estão, ó Pai, passando a congregar, aleluia, na igreja primitiva, doutrina divina, os irmãos, as irmãs que estão reconciliando, meu Pai, agora, ó Jesus, dá vitória a eles, escreve os seus nomes, meu Pai, no livro, aleluia, da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia da salvação. Dai a vitória, meu Pai, leva-nos em paz, leva o teu povo em paz, guarda e livre do perigo, será coberta com teu sangue, e dai a grande vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Quem tem a paz de Jesus, diga assim comigo: mais forte, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, Deus leve a todos em paz, em nome de Jesus. Foi a igreja do Senhor, por isso ela é uma igreja viva e revestida do Consolador. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus